Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve, tá? Se você ainda não é inscrito, dá essa força, se inscreve no canal. Quero falar da minha parceira, 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Dei uma dica ontem, a gente bateu de uma odd de 1,70, dei uma outra dica no vídeo de mais à noite, né? Essa ainda vai ter os jogos hoje, né? E vou deixar aqui um jogo do Campeonato Espanhol, Real Sociedade e Vídea Real, tá aí, ó, 1,79 para a vitória do Real Sociedade, 3,90 no empate, 4,93 na vitória do Vídea Real. Real Sociedade, muito favorito para esse jogo. Se quiser usar uma dupla chance, Real Sociedade e empate para fazer um bilhete, uma duplinha, é uma boa, tá? O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. E o primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceiro do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bacana? Agora vamos falar de futebol. Vou começar com uma ironia, né? Os jogadores, torcedores, influenciadores, gestores do Fluminense ficaram tudo pianinho depois do assalto que foi o jogo contra o Vasco no Campeonato Carioca. Inclusive tem um Zé Ruela aí, ó, que é influencer lá do Fluminense, que ficou a semana toda falando que o Vascaíno estava chorando demais, parar de chorar, né? Pensar na instituição, o Vasco é gigante para ficar se diminuindo desse jeito. É o que ele tá fazendo agora. Inclusive eu vou ter um vídeo lá no Instagram, não vou colocar aqui não, mas vai lá pra você ver ele passando a semana falando que o torcedor do Vasco tá chorando, e ontem chorou horrores por causa de um pênalti que não deram, um pênalti duvidoso, né, no Germancano, que ele pisa no pé de jogador e com a mão encosta, e aí era um pênalti claro para o Fluminense. O Fluminense deixou de levar uma taca ontem da LDU. A LDU tinha chance de meter 2, 3, 4 gols e já definir esse título. Sai no barato por 1-0 o gol no finalzinho do segundo tempo. Aí o Felipe Melo foi para a coletiva, dar showzinho com o jornalista, levantou e saiu brabinho. O Fernando Diniz reclamando que foram assaltados. O Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, foi às redes sociais. Engraçado, né? Quando beneficiou vocês, ninguém botou a cara. Aí agora tá todo mundo brabinho por causa de um lance duvidoso. É pressão que estão fazendo para a arbitragem do jogo de volta no Maracanã, é medo de perder mais uma vez para a LDU. Tá aí o Flu C desesperado aí nas redes sociais, chorando por causa de um lance, tá? Bom, de olho no juiz de amanhã, falando em arbitragem, né? A dona Ferge tá de volta amanhã, cara. O Volta Redonda, lá em Cariacica, no Espírito Santo, a comitiva do Vasco vai hoje para o Espírito Santo, chega às 16 horas lá no aeroporto, não vão receber ninguém, acho que vão para um motel e lá sim vão dar atenção para os torcedores do Vasco, tá? E o juiz para a partida de amanhã é o Felipe da Silva Gonçalves e no VAR é o Paulo Renato Moreira. Quero pedir uma coisa, eu não sei se eu estou pedindo muita coisa, eu não preciso que ajude o Vasco, só não atrapalha. Tá? Só não seja sacana, porque o Vasco é disparado. E isso não sou eu que tô falando, não. Já vi páginas de flamenguista, de torcedor do Botafogo, jornalistas aí e comentaristas de arbitragem que odeiam o Vasco, todos falando que o Vasco foi o time mais prejudicado nesse campeonato carioca. Só apite igual, cara, tanto pro Vasco quanto pro Volta Redonda, né? Não precisa roubar para o Vasco e não precisa prejudicar o Vasco. Então tá aí a arbitragem e o VAR para o jogo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o time que pode encarar o Volta Redonda. Só lembrar que na terça-feira, quem é que vai estar no apito, o apiteiro lá, é o tal do Anderson Daronco, né? Esse mau caráter, porque esse cara sim é mau caráter, ele é mau profissional, mau caráter, ele é disparado, acho que o pior árbitro quando é para apitar jogos do Vasco da Gama. Cartões, amassar o jogo, inverter faltas, já prejudicou o Vasco várias vezes. E um detalhe, não vai ter VAR, viu? Não vai ter VAR. Então a CBF coloca o pior árbitro para esse jogo e sem o VAR. O VAR seria interessante, né? Se tem VAR no Campeonato Carioca agora para qualquer jogos
com os grandes, tinha que ter VAR também na Copa do Brasil, né? O Marcílio Dias, ele é segundo colocado do campeonato catarinense, é um campeonato que ele está fazendo aí uma boa campanha, são 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas, um campeonato que tem Avaí, Figueirense, Chapecoense, Brusque, Joinville e tantos outros. Se você... tá com medo do Marcílio Dias? Não, cara, não tô com medo do Marcílio Dias, não. O Vasco tem muito mais times, o Vasco jogou melhor que o Fluminense, jogou melhor que o Flamengo, que o Botafogo, só que a gente sabe como é que essas coisas são, né? Jogo único, tá tendo uma pressão com relação à torcida, que eu vou mostrar pra você, a torcida do Marcílio Dias já provocando o Vasco, esse jogo coloca um árbitro que mais ferrou o Vasco, que é esse árbitro canalha. Então, assim, é claro que você pega o Corinthians que foi enfrentar o Cianorte, você pega o Bahia foi pegar o Motoclube, o Cruzeiro foi pegar o Souza. Todos esses times de campeonatos que até o Cianorte é o Campeonato Paranaense, beleza, mas os outros não. O Marcílio Dias encara constantemente, sempre, né? Times que jogam a Série A e a Série B, cara. Então é um time acostumado a jogar contra times grandes. Então tem que ter... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é para entrar também super valorizando o Marcílio Dias, é só o Marcílio Dias, mas é pé no chão, sem salto, jogar sério para poder buscar essa vitória, não jogar com regulamento como fez o Cruzeiro, tentar jogar esperando o empate, isso é fria, tá? Tem que buscar a vitória. Vou botar aí a torcida do Marcílio Dias provocando o Vasco, dizendo que pode esperar que a sua hora vai chegar. Cara, isso aí faz parte, cara. Isso aí faz parte do futebol, a torcida provocar. Acho que o legal é isso, não? Bacana é isso. Eu, inclusive, fiz um vídeo aí zoando o influencer do Fluminense. Passou a semana dizendo que a gente estava chorando. E o vídeo está bombando lá no Instagram. Depois você vai lá, @vascaínocerrado, segue lá. E direto eu tô publicando vídeos, notícias de última hora, tudo lá no Instagram. Bacana? Então tá aí. Acho que faz parte, essa provocação é legal, só não pode fazer o que a torcida do Sport fez. Quase assassinou o jogador lá do Fortaleza, né? Isso aí não, aí tem que ser punido, mas tem que ser punido severamente para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Bacana? Bom, vou falar agora do Vasco, né, que joga amanhã em Volta Redonda de tarde, chega hoje, como eu falei, no Espírito Santo, e a gente tem uma baixa para esse jogo. O Paulo Henrique, o PH, tomou o terceiro cartão, está suspenso. A dúvida é se é o Rojas ou o Pumita. Eu vou deixar aqui o que eu acho que o Ramon deve fazer. Ele deve mandar o time titular, até porque esse jogo pode valer a classificação do Vasco para semifinal do Campeonato Carioca. Não é tão importante o Campeonato Carioca, mas você já garante a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, né? Então ele deve manter o esquema com o Rojas ali. Por que o Rojas ali? Porque aí ele vai entrar com 4 zagueiros, porque a característica do Rojas ela é mais próxima defensivamente da do Paulo Henrique. Então ele pode entrar com o Rojas, João Vitor, Léo e... Rojas, João Vitor e Léo, são 3 zagueiros, tá? E o Piton, Rojas, João Vitor, Medel e Léo, são 4 zagueiros, né? O Rojas jogando de lateral direito. E o Piton na lateral esquerda. Por que esse esquema? Porque ele dá liberdade tanto para o Piton joga como meia, joga como um ponta, é um jogador que mais tem chegado no ataque do Vasco, dado assistência, feito lançamento, cruzamento e dá mais liberdade para o Paí. Então ele pode manter esse esquema, e aí o primeiro volante Zé Gabriel, segundo volante Galdames, com o Paí no meio de campo, no ataque David e Verrete. Esse deve ser o time para encarar o Volta Redonda, então torcer para ninguém se machucar e, se conseguir fazer o placar, já poupar jogadores no segundo tempo para essa viagem, que a gente viaja para jogar na terça contra o Marcílio Dias. Aí vai ser da sabedoria do Ramon e do Emiliano esse planejamento. Só não pode perder a cabeça, só não pode perder jogadores, né? Esse planejamento para esses 2 jogos tão importantes para o Vasco,
tanto no Campeonato Carioca quanto na Copa do Brasil. Para finalizar, vou trazer uma matéria da Itatiaia, né, que diz que o Vasco pretende fazer ainda 2 contratações para fechar a janela. A janela ela fecha em março, vão ser mais 2 contratações. Segundo a Itatiaia, não serão jogadores de peso, vai ser jogador para compor elenco, novidade nenhuma, né? O Vasco fez 8 contratações. Dessas 8 contratações, defensivamente você tem ali o Rojas, você tem o João Vitor, você tem o Sforza. Ofensivamente eu não vi muita vantagem não. Então, mas a prioridade parece que é um centroavante e não se sabe qual que é a outra posição. Uma notícia que saiu a respeito, até no Atenção Vascaíno, do Alexandre Matos, ele disse que não tem negociação com o Internacional pelo volante Gabriel. Então tá aí uma última informação também com relação ao volante Gabriel. Sobre as contratações do Alexandre Matos, se você comparar a segunda janela do Paulo Brax, ela é melhor do que essa janela do Alexandre Matos, porque a segunda janela do Paulo Brax veio o Payet, veio o Medel, veio o Paulinho. Assim, claro, é óbvio que existiu uma intenção nessa janela, por isso que largaram a mão e deixaram contratar jogadores mais experientes, mais velhos, salário mais alto. Por quê? Porque havia uma eleição e eles não podiam perder a eleição para a oposição, então tinha que reforçar esse time para manter ele na primeira divisão, para não perder as eleições. Agora não, agora voltou aos modos operantes da empresa, que é contratar jogador pensando em revenda. Por isso que essa janela ainda é uma janela tímida. Só que olhando o Vasco defensivamente, o Vasco tem um time até ajustado. Falta algumas peças para o setor de ataque para a gente ter um time aí competitivo no ano, beleza? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.